viver a vida Não seja refém do cenário que você está vivendo. Muitas das vezes, eu ou você temos uma grande dificuldade de estar em ambientes totalmente controversos aos nossos valores e princípios. Tanto como trabalho, tanto como escola, tanto como você ir para algum lugar e aquele ambiente, aquelas pessoas terem assim ideias, terem valores ali totalmente diferentes com você e até você ter uma conversa com essas pessoas é difícil por nós sermos cristãos, por nós termos valores diferentes. E a palavra do Senhor, ela nos fala muito para nós termos cuidado com as más conversações, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor nos ensina isso. Porém, eu e você não devemos ser refém dos nossos ambientes, né? O Evangelho de Cristo nos fala para nós ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, Sara, o que tem a ver? A palavra do Senhor, quando ela fala ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o pregar o Evangelho não significa, eu já falei em outros vídeos para vocês, não significa só você abrir a sua boca e você começar a pregar e falar para alguém. Muitas das vezes são com as nossas próprias atitudes. O Evangelho de Jesus, quando ele estava lá no meio daquele todo o povo, não eram só pessoas cristãos, eram fariseus, eram pessoas pecadoras, eram pessoas que estavam em processo de transformação, existiam diversas pessoas com seus problemas, mas o Senhor Jesus nunca deixou de trazer uma palavra e nunca deixou de estar naquele meio. Porém, o Senhor Jesus é perfeito, né? Não é igual falho, igual nós. E o que a palavra de por todo mundo tem a ver, Sara? Toda vez que eu e você tomamos atitudes certas, mesmo você pensando ou não, é uma forma de pregar, é uma forma de trazer um pouco mais de Jesus na vida das pessoas. Quando você toma atitudes certas, quando você é a diferença no meio daquelas pessoas, quando você traz aquela diferença, é uma forma de pregar o Evangelho ali na vida daquelas pessoas. Mas, Sara, o que tem a ver a gente ter cuidado com o ambiente, a gente não ser refém do ambiente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando eu e você estamos num ambiente totalmente invertido, nós não devemos ser reféns, mas nós devemos dar o exemplo naquele ambiente. Eu sei o quão é difícil viver perto, ter que conversar, ter que muitas vezes ouvir coisas que não são legais, que muitas vezes pode nos influenciar ou até nos afastar de Cristo, né? Por algumas coisas, a gente ficar ouvindo muito aquilo, muita coisa errada, muita coisa, certas amizades, certas conversações, realmente nos corrompe, nos fazem se afastar de Cristo, mas nós devemos lutar contra isso. A fé cristã, na nossa caminhada com Cristo, é uma luta diária. Todos os dias eu e você devemos lutar contra o errar, contra o cair, o pecado. Só que a nossa vida cristã não engloba só entre nós, ela não gira em torno da gente, mas sim em torno de Jesus Cristo, que nós devemos trazer ali o Evangelho de Cristo para a vida das pessoas. O nosso dever, o nosso chamado é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se o ambiente que você está é difícil, é complicado, eu e você devemos ser a diferença e não reféns. Nós não podemos deixar com que as pessoas influenciem nosso modo de pensar, os nossos valores, os nossos princípios. E eu sei que é complicado. Eu sei que na maioria das vezes a gente pensa em fugir, a gente pensa em... Fugir não, mas a gente pensa sair daquele ambiente, não estar mais. Eu sei que é o certo também. Mas eu e você devemos entender que nós devemos ser exemplos bons. É claro, se aquele lugar não está te fazendo bem, se aquele lugar, se aquelas amizades não estão te fazendo bem, sai dessa roda, mas não se esqueça de continuar amando, de continuar dando exemplo para aquelas pessoas. E eu sei o quão é difícil, mas não seja refém do ambiente que você está vivendo. Ah, mas Sara, tá todo mundo fazendo tudo, tá todo mundo saindo para festa, tá todo mundo fazendo aquilo.
Eu e você, nós devemos ser a diferença e nós não devemos ser reféns do lugar que nós estamos. E Sara, como eu e você devemos ter cuidado para não virarmos reféns do ambiente que a gente vive, tendo a base em Cristo. Se eu e você não temos uma base firme em Cristo, não tem como o exterior não afetar a gente. Se a gente não tem a base, o exterior, o ambiente vai te afetar, vai te fazer e vai causar com que você fique mais longe de Cristo. Só que isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque tem certas coisas que você tem que entender que você vai ter que abrir mão, que o Senhor vai te mostrar que aquela amizade, aquela pessoa não tá te fazendo bem, que você vai ter que sair daquilo. Mas tem certas coisas que você vai vendo que no seu trabalho, às vezes o seu chefe, ou às vezes lá na sua escola, o seu professor não é cristão e você vai ter que aprender a conviver também. Só que você não pode deixar com que essas pessoas, que o ambiente que você está, te influencie. Daniel vivia na Babilônia, onde existia idolatria, existiam coisas pesadas que aconteciam ali, mas Daniel resolveu não se adequar ao ambiente, a não se contaminar. É muito fácil eu e você nós falarmos que o ambiente não tem que nos controlar, que é muito fácil falar, mas é muito difícil executar. É por isso que a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a leitura da Bíblia, tudo deve estar em dia, deve ser o nosso cotidiano, para a gente conseguir ter a base em Cristo e não fazer com que o ambiente, as pessoas que a gente convive, com a gente se torne refém disso. Ir num pecado, da gente falar coisas que não deveriam ser faladas, da gente fazer ações, da gente pensar coisas que não nos convém por conta desse ambiente. Então a gente precisa ter uma base em Cristo, a gente precisa ter forças no Senhor. E aí sim a gente vai conseguir não ser refém do ambiente, a gente vai conseguir ter a força em Cristo e não cair na tentação e não cair no erro. É uma transformação que a gente vai levando ao longo do tempo. E se for preciso nessa caminhada, você ter que se desfazer de pessoas, de amizades, de atitudes que você tem feito, é bom e vale a pena. O Evangelho não é só sobre nós, mas sim sobre as pessoas também. Por mais que eu e você, nós precisamos entender que a gente não pode também ficar num ambiente ruim, mas eu e você devemos trazer a diferença no lugar. Eu e você muitas vezes vamos ouvir conversas erradas. Eu e você muitas vezes vamos ver pessoas fazendo coisas perto de nós que não nos convém. Mas ali, no momento em que você estiver ali perto disso, nós devemos ser a diferença. Ela é feita de renúncia, ela é feita de processos. A gente não pode viver dentro de uma bolha. Você muitas vezes vai precisar conviver com pessoas que não gostam de você, com pessoas que praticam coisas erradas, mas você deve amar essas pessoas independente do erro delas, independente das ações que elas praticam. Eu e você devemos ter amor por essas pessoas e não acusar elas, mas ser a diferença. Enquanto aquelas pessoas te acusam por ser um crente ruim, por ser um crente chato, por ser uma pessoa toda certinha, você deve ser diferente. Você não deve odiar essa pessoa porque ela falou isso, mas você deve continuar amando. Porque você vai continuar convivendo sempre perto de pessoas que vão ter, infelizmente, ali valores totalmente diferentes do seu. É normal. Mas eu e você não devemos ser refém do nosso ambiente. Nós devemos se fortalecer em Cristo, ficar firmes no Senhor todos os dias, diariamente, e aí sim a gente nunca vai ficar caindo na tentação, a gente nunca vai se contaminando com ali o lugar que você está.